Fala galera, meu nome é Bruno Andrade, mais uma videoaula no canal, mais uma videoaula aí sobre o Windows, tá? Hoje eu vou estar explicando um pouquinho, alguns pedidos aí o pessoal me mandou sobre a ferramenta gpedit.msc, tá? É um parâmetro, um comando utilizado aí desde o Windows XP e muito útil para quem tem mais de um usuário na mesma máquina. Dentro de uma rede eu não vou dizer que isso é funcional, pois a gente já tem servidores que trabalham com GPOs, né, que são políticas, grupos de políticas de segurança. Mas para quem tem uma redezinha pequena em casa ou num escritório pequeno, não tem um servidor gerenciando, já é muito funcional. São algumas dicas aí de como limitar acesso de determinados usuários a determinados recursos do Windows, como instalação de driver, instalação de software, atualização de Windows Update, enfim, qualquer outro tipo de atualização e qualquer tipo também de remoção de componente, enfim. Então, vou explicar um pouquinho como é que funciona o GPDit. Vou lá dar um Ctrl T na minha máquina. Então aqui é um exemplo básico que eu tenho. Eu tenho o meu usuário administrador e tenho mais dois usuários aí, a Ana e o Bruno. Tudo que eu fizer dentro do GPDit, ele vai ser refletido para todos os usuários. Então, se eu fizer toda a limitação dentro do meu perfil de administrador, a Ana e o Bruno vão sofrer as mesmas consequências. É uma ferramenta que eu não consigo determinar. A Ana vai sofrer tal tipo de limitação e o Bruno tal tipo de limitação. Eu não consigo dividir isso daí. Então, por isso que, obviamente, dentro de uma rede um pouquinho maior, é melhor a gente trabalhar com política de segurança. Mas o GPDit, na grande maioria dos casos, ajuda muito. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Eu vou logar com o meu usuário administrador. Vai subir o meu Windows aqui. E aí, o comando que a gente vai utilizar, que é o gpdit, então eu vou jogar ele ou aqui no pesquisar, ou se eu clicar, segurar a janelinha do Windows no teu teclado aí, o Windows R, ele vai abrir também, tá? É o executar. O comando é esse aqui, ó, gpedit.msc, tudo junto, gpedit.msc. Bom, ok. Ele vai abrir para mim uma telinha aqui, ó, o editor de diretiva de grupo local. Então, é dentro desse cara que a gente consegue fazer muita limitação na máquina, tá? Então, a gente tem as configurações do computador. Toda a configuração que eu fizer aqui é limitada à máquina, tá? E aqui eu já consigo trabalhar com o usuário. Então, a ideia da videoaula para o pessoal que pediu, que mandou dúvida aí sobre o assunto, é trabalhar em cima de configuração de usuário. Então, eu tenho configuração de software, configurações do Windows, scripts, QoS, segurança, enfim, é bastante vasto o caminho aí. E modelos administrativos, tá? Lembrando que em configurações do computador também, configurações do Windows, modelos administrativos, ele segue o mesmo padrão. Eu consigo fazer algumas limitações legais também na máquina, mas a nossa ideia aqui é trabalhar com o usuário. Lembrando que se eu fizer alguma limitação na máquina e não souber reverter, você prejudica o teu Windows aí até o administrador, você vai perder o acesso. Então é uma ferramenta útil, porém a gente tem que ter muito cuidado na hora de trabalhar com ela. Então vamos lá, configurações de usuário, ok? Eu vou abrir a última pastinha que são os modelos administrativos. E aí eu tenho uma infinidade de opções aqui. Então eu vou abrir a pastinha área de trabalho. Vamos a um exemplo aqui, ó, Active Desktop. Ativar o serviço de Active Desktop. Então ele me dá aqui do lado esquerdo como se fosse uma dica. O que faz esse serviço? Então, essa configuração impede que os usuários tenham habilitar, desativar, Active Desktop, enfim. Ele me dá um resumo sobre algumas coisas. Então, aqui já é legal dentro de determinados ambientes a gente começar a limitar, proibir alterações, né? Ele impede que o usuário habilite ou desabilite o Active Desktop. Papel de parede da área de trabalho. Você vai especificar um plano de fundo da área de trabalho. Então ele vai ser um padrão para todos os usuários. Você quer colocar o logotipo da tua empresa,
ou não quer que o usuário toda hora fique alterando, colocando foto pessoal, enfim, que o usuário tenha esse tipo de permissão de acesso na máquina, então a gente já começa a restringir um pouco. Então é uma opção legal também. E aí muita gente me pergunta assim, qual que é a diferença aqui do padrão e do estendido? O estendido, ele traz para a gente um comentário sobre cada comando e o padrão ele já abre direto. O padrão de todos os componentes dentro do GPDit é não configurado, ok? Então lá, papel de parede da área de trabalho. Se eu der um duplo clique nele, ele vai abrir a janela de configuração. O não configurado, ele também dá aqui uma explicação para a gente sobre essa configuração. Se eu quero ele não configurado, se eu vou habilitar o papel de parede, aí ele vai me perguntar qual que é a função, se ampliar, centralizar, ajustar, enfim. E o caminho, tá, gente? O caminho é muito importante. A gente tem que apontar o caminho. Aqui ele dá o exemplo. Se esse compartilhamento aí, se essa plano, papel de parede tiver em um servidor, o caminho do servidor, barra barra, o nome do seu servidor, do compartilhamento e a imagem. Ou se tiver localmente na sua máquina, a raiz, né? C, Windows, e aí você determinar a pasta que quer buscar. E o desabilitado, também você não vai utilizar esse serviço, ok? Então eu vou deixar no padrão, não configurado, cancelar aqui, não preciso mexer. Não é esse tipo de item que a gente vai mexer. Porém é interessante a gente já saber, é um assunto muito vasto. Se você começar a avaliar item por item, tem muita coisa que a gente consegue mexer, tá? Adicionar e excluir itens, ele não deixa que o usuário edite os itens da área de trabalho. Então, eu vou voltar aqui e fechar a área de trabalho. E aí eu vou num cara que particularmente eu acho legal aqui, painel de controle. Dentro do painel de controle, tem algumas outras opções. Adicionar e remover programas. Então, eu posso remover a opção de adicionar e remover programa. Então, eu vou limitar o usuário para que ele instale qualquer tipo de programa. Impressoras. Então eu consigo também impedir exclusão de impressora, isso é interessante para ninguém fazer uma exclusão acidental. Eu já estou restringindo o acesso do usuário à exclusão de impressora. Vou impedir também ele de adicionar uma impressora. Enfim, eu vou conseguir restringir tudo, personalizações, legal também, alteração de aparência de Windows, ponteiro do mouse, a gente vê muito isso no dia a dia, aí o pessoal que presta suporte e vê o usuário que tem acesso, tá? Eu estou falando de um modo geral, ok, gente? Já passei por empresas grandes que não têm um domínio. Então, o que acontece? Todos os usuários são administradores, e aí o usuário faz o que quer na máquina, fica aquele carnaval, bichinho que instala, é o ponteiro, o cursor do mouse que vira um ursinho. Então, o GPDit é uma forma também de quem presta suporte, ou quem está administrando uma rede pequena, ou até uma rede um pouco maior, mas que não tem um domínio, não tem um servidor controlando, consegue trabalhar bem com isso. Eu vou voltar aqui em painel de controle. Na própria raiz dele, tem um negócio interessante que é o proibir o acesso ao painel de controle. Então eu não preciso restringir, adicionar, remover programas, opções regionais de idioma, opções de energia, enfim. Eu já vou restringir logo o acesso ao painel de controle. Isso na grande maioria não diz respeito ao usuário final. Então, se a pessoa é leiga, ela não tem que ter acesso ao painel de controle, para não remover acidentalmente nenhum software e muito menos instalar nada, ok? Via painel de controle, nem desabilitar nenhum serviço do Windows. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou proibir o acesso ao painel de controle. Então eu vou habilitar esse serviço, olha lá, ele desabilita todos os programas do painel de controle e dou um aplicar, ok, certo? Posso fechar minha abinha. Eu tenho o menu iniciar aqui também, barra de tarefas. Muita coisa a gente consegue fazer aqui. Só para um exemplo, tá? Já teve gente que falou, Bruno, mas é bobagem você estar explicando sobre isso. Tem empresas, já passei por banco também. Se você aí que está assistindo conhecer alguém, pode até te dar um exemplo. O pessoal que trabalha em banco, geralmente nos caixas, a máquina é super limitada,
Ok, são imagens que são desenvolvidas, que são trabalhadas as limitações. Nada mais é do que o GPDit. Você está limitando o acesso do usuário final. Então, quem trabalha lá, o cara não vai ter um acesso ao Google Chrome, Internet Explorer, navegador de internet, nada. Ele se limita a usar o aplicativo lá, o software, enfim, que é utilizado para o trabalho dele do dia a dia e alguns recursos muito básicos do Windows, ok? Então aqui, dentro de menu iniciar, eu também consigo fazer muita coisa. Limpeza de área de notificação, bloquear a barra de tarefas, remover conexões de rede do menu iniciar. É interessante esse parâmetro aqui também. Já teve gente que removeu os ícones, né, os botões de ligar e desligar, ou perdão, de ligar não, de desligar, fazer logoff, e isso se aplicou ao administrador. Então isso é um sério problema. Olha lá, forçar menu iniciar clássico. Pô, a máquina não tem aquela super placa de vídeo, eu não consigo trabalhar com todos os recursos de vídeo que o Windows 7 fornece, força o menu iniciar clássico. Já é uma imposição via edição de registro, vai ser aplicado para todos os usuários e o usuário não vai ter autonomia para mudar isso daí, ok? Então o assunto é bem vasto, se você sentar com calma em frente ao seu Windows XP, Windows 7, Windows 8, vai ver que esse tema tem muita coisa para dar uma olhada, porém sempre lembrando, né, pessoal, não se perca aí nas edições que você está fazendo. Sempre anote o que você está desativando ou ativando, quais serviços que você está trabalhando. E aí eu posso vir aqui em sistema. Sistema também eu tenho um cara legal aqui, que é o logon. O logon, o que eu posso fazer? O executar esses programas quando o usuário fizer logon. O que vai acontecer quando eu fizer isso aqui, quando eu trabalhar com esse cara? Esses programas, quando o usuário fizer logon, eu posso impor que tipo de aplicação que eu quero que rode na máquina do usuário. Então, se eu preciso que ele já, quando eu fizer o logon na sua máquina, já abra o Excel, já abra o Word, enfim, qualquer outro tipo de aplicação, eu posso forçar por aqui também. Vamos fazer um teste. Vou habilitar o serviço, ok? Ele na lateral aqui no campo ajuda, ele me especifica, né, o que esse serviço faz. E aí ele pede para eu mostrar os itens a serem executados ao fazer logon. Então eu vou clicar no campo valor e aí eu vou ter que dizer para o Windows aqui qual serviço que eu quero iniciar. Nesse caso eu quero a calculadora e o ms.paint.exe. Então o calc.exe faz a referência à calculadora do Windows e o ms Microsoft Paint. Então o mspaint.exe faz a referência ao Paint. Eu vou dar um OK. Aplicar. OK de novo. Por enquanto é só. Vamos mexer só nisso para a gente não perder tanto foco, porque tem muita edição a ser feita, tá? Então a gente fez uma alteração aqui, forçar o logon, forçar no logon para abrir calculadora e o Microsoft Paint, certo? E a gente foi lá no painel de controle também e restringiu o acesso ao painel de controle pelo usuário. Está habilitado. Então eu vou marcar esses caras que eu fiz aqui para posteriormente, se eu precisar fazer uma alteração, reverter o quadro, eu consigo. O que eu preciso fazer agora? Tenho que salvar alguma coisa? Não. A partir do momento que eu habilito qualquer tipo de serviço, ele já está automaticamente salvo. Fecho esse cara aqui. Lembrando que eu estou com o meu usuário administrador. Tudo que eu fizer vai ser aplicado aos meus usuários e também ao administrador. Ah, Bruno, mas assim não tem lógica. Se eu vou restringir o usuário, eu vou me auto-restringir também? É aí que tá. Mais para frente eu vou explicar para vocês como a gente reverte isso aqui. Então, por enquanto, eu vou fazer o logoff e vamos logar lá com algum outro usuário da minha máquina ou da minha rede. Isso aqui pode ser tanto para uma máquina local, uma máquina residencial que possui vários usuários, ou até numa rede pequena. Então tem lá a Ana e o Bruno. Vamos fazer um teste com a Ana, ver se vai aplicar a diretiva. A ideia é essa, eu faço a alteração no perfil administrador e assim que eu fizer o logon, ele vai se aplicar
para os outros usuários, ok? Então subiu o MS Paint, ok? Subiu a calculadora, eu forcei, pedi para que esses dois aplicativos fossem iniciados junto ao logon e vamos ver se ela perdeu acesso ao painel de controle. Olha lá, ó. Cadê o painel de controle aqui na lista? Ah, mas é fácil, se eu jogar na busca aqui eu vou achar o painel de controle. Painel, opa, olha ele lá. Vou dar um enter aqui, vamos ver o que acontece. Essa é a mensagem que ele manda. Operação cancelada devido a restrições existentes no computador. Então a Ana não tem acesso ao painel de controle, ok? Agora eu preciso aplicar um a um, infelizmente. Então eu vou fazer outro logout na Ana, já aplicou a diretiva para ela. E agora eu vou logar com o Bruno. Olá galera, mesma coisa. MS Paint subiu, ok. Calculadora subiu. Vamos ver se o Bruno tem acesso ao painel. Perfeito, ó. Mesma coisa. O Bruno não tem acesso ao painel de controle. Ah, mas será que na busca ele tem? É diferente da Ana? Vamos testar. Painel de controle. Mesmo erro. Ele limita o usuário a entrar no painel de controle. Ok? Existem outras alternativas. Eu posso limitar o acesso ao Internet Explorer, o acesso ao Windows Update, que é bem interessante também a gente restringir esse tipo de acesso. Que nem eu falei, a gente consegue limitar muito a máquina, tá? Então agora, o que a gente precisa fazer? Eu vou fazer um logoff, e aí a partir de agora que eu preciso tirar essa restrição do meu administrador e manter isso somente para o meu usuário, ok? Bom, pessoal, vamos lá então. Muita gente diz aí que não é possível reverter isso, tá? Uma vez que é feita a configuração no GPDict, é aplicado para ambos e aí não tem muita vantagem. Vou mostrar que tem como a gente corrigir isso aí. Ctrl Alt Del. Lembrando que a política está aplicada para todos os meus usuários. Se eu tivesse 10 usuários, eu teria que fazer o logon nos 10 para a política ser aplicada, ok? Porém, ela também se estende ao meu administrador. Olha lá, a política subiu para mim. Então, Microsoft Paint abriu, calculador abriu, perdi acesso ao painel de controle. Ok? E manda eu contatar o administrador do sistema, sendo que eu sou administrador. Tá, e agora? Eu preciso ter acesso ao painel de controle, só que eu restringi isso aos meus usuários. Sem conhecimento acabou se aplicando a mim. Então o que eu preciso fazer? Eu vou abrir aqui o Explorer. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa habilitar a exibição de pasta oculta. Então eu abro a janela do Explorer ou aqui no meu computador, aperto a tecla Alt, ele vai exibir a barra de ferramentas aqui pra gente, ok? Menus. Então, ferramentas, opções de pasta, modos de exibição. E aí eu vou vir aqui, ó, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas, ok? Ok. Aplicar. Ok. Legal, já estou começando a enxergar arquivos ocultos dentro da minha máquina. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar um arquivo dentro da pasta System32. Esse arquivo é o arquivo responsável pela edição do GPDict, certo? Então esse arquivo ele vai estar nesse caminho aqui, ó, pasta Windows, isso é padrão em toda máquina, ok? Pasta Windows, pasta System32, Group Policy. Eu tenho duas, ok? Eu tenho a Group Policy e a Group Policy Users. Porém, vocês estão vendo que a Group Policy está meio apagada? É uma pasta oculta. Por isso que eu precisei habilitar, mostrar, exibir pastas ocultas. Porque é dentro dessa pastinha que está o nosso arquivo de edição. Então, eu entro na Group Policy e venho na pasta User. Tá aqui, ó, Registry
.pol, de policy. Então, todas as políticas que eu apliquei, elas estão aqui. Pode ser uma, duas, 10, 100, cabe a você depois definir, tá? Tem algumas políticas legais também que a gente consegue restringir o acesso ao USB da máquina, acesso à leitura de CD, de drive de CD ou DVD. Então, se você não quer que o teu usuário fique espetando pendrive na tua máquina, na máquina da tua empresa, você limita isso daí também. É uma forma de segurança também evitar qualquer tipo de problema com vírus. Então, o que eu preciso fazer para liberar o meu administrador disso tudo? Eu vou copiar esse arquivo aqui, um Ctrl C nele, copiei, ou por aqui também, botão direito, copiar. E aí eu preciso jogar esse cara num lugar neutro, um lugar que não vai me trazer problema depois. Então eu posso, já que eu copiei, eu posso fechar. Dentro do meu disco local C2 pontos, eu vou criar uma pastinha aqui. Novo pasta temp, temporário. E aí eu vou jogar aquele arquivo com todas as políticas dentro dessa pasta. Vou deixar ele quietinho aí, ok? Lembrando que eu estou no perfil administrador. Qual que é o próximo passo agora? Uma vez que eu já copiei as políticas que foram aplicadas, eu vou voltar no gpdit.msc e agora eu vou fazer o processo inverso. Tudo que eu habilitei, eu vou desabilitar. Então, configurações de usuário, modelos administrativos, vamos primeiro lá no painel de controle. Proibir o acesso ao painel de controle. Vou colocar no padrão aqui para a gente enxergar melhor. Olha lá, está habilitado, certo? Eu vou vir aqui, eu vou desabilitar esse cara, aplico, ok, está desativado. E aí depois eu vou voltar ali no padrão, não configurado, aplico e ok, certo? Feito. Qual que é o próximo? Sistema, logon, tá aqui ó, executar aqueles programinhas quando o usuário fizer logon. Eu desabilito esse serviço, aplico OK, e aí eu volto nesse serviço e dou um não configurado, aplicar OK. O não configurado eu estou colocando só para ficar no padrão, tá? Entre habilitado e desabilitado. Fecho aqui minha estrutura. Posso fechar, ok? O que aconteceu? Ele criou, a partir do momento que eu faço qualquer tipo de edição dentro do gpdit MSC, o Windows está editando aquele arquivo .pol, que é o nosso arquivo registry.pol. Só que é o nosso arquivo, não esse que eu fiz a cópia, é aquele lá do campo da raiz dele. Então o que eu preciso fazer? Agora que eu desativei tudo, eu vou pegar esse cara que eu copiei, vou copiar ele de novo, e eu vou voltar lá na pasta, que é a pasta raiz das políticas, System 32, as políticas do gpdit, ok? Group Policy, User. E aí eu vou jogar esse cara aqui dentro, colar. Eu vou copiar e substituir, tá? Ué, mas Bruno, tá meio estranho esse processo, porque você copiou as políticas que estavam aplicadas, você desfez ela e está aplicando de novo, está jogando o arquivo aplicado de novo? Pois é dessa forma que funciona. Vamos ver, eu vou fechar aqui. Eu preciso fazer logoff. Feito isso, eu vou fazer logoff, certo? Tá aí, feito o logoff, eu preciso fazer agora logon. Só que eu vou logar novamente como administrador. Então o que ele vai entender? Ele vai entender que as edições finais que eu fiz, que eu reverti e voltei tudo a estaca zero, foram aplicadas somente para o meu usuário administrador, porque eu não loguei com ninguém. Os últimos que foram logados ainda estão com a lembrança daquela configuração antiga. E agora quando eu logar administrador, vou colocar minha senha, ele não tem que subir nem o MS Paint, nem a calculadora
e muito menos me restringiu o acesso ao painel de controle. Tá aí, ó, não subiu nem o pente, nem a calculadora. E vamos dar uma olhada lá se eu tenho acesso ao painel. Opa, estou com acesso ao painel de controle novamente, certo? Ué, mas e agora? O que que eu vou fazer com os meus usuários? Se eu fizer logon nos meus usuários, eles vão perder a diretiva que eu apliquei? Não. Vamos lá testar. Vou fazer logoff. Vamos testar a Ana. O dela tem que aplicar a política, ok? Aí, ó, política aplicada para Ana. Subiu o Microsoft Paint, subiu a calculadora e a Ana continua sem acesso ao painel de controle. Vamos testar o Bruno, ver se está ok também com ele. Tá aí, pessoal. Subiu a política para o Bruno também. Tanto Paint quanto calculadora. Logon, eu posso isso aí também inserir um script de logon, tá? Para forçar a inicialização de qualquer outro tipo de aplicação. E ele também está sem acesso ao painel de controle, certo? Então essa foi mais uma videoaula aí, uma dúvida que me mandaram pelo canal. Eu estou aproveitando que ultimamente estou conseguindo ter uma brechinha aí para sanar algumas dúvidas do pessoal que envia. Logo mais vou estar postando mais algumas outras coisas também relacionadas à manutenção ainda de notebook, roteadores, enfim. Para quem teve a dúvida, espero que tenha sanado, tenha sido muito útil, porque é sim uma ferramenta bem útil, tanto no uso doméstico quanto no uso de empresa pequena, de micro e pequena empresa. Bastante válido, uma vez que você não tem um servidor para gerenciar as políticas da sua empresa. O GPDit é um cara que trabalha muito bem em cima disso. E aí eu estou trabalhando também com o meu usuário administrador livre, completamente livre de qualquer tipo de política, e fazendo essas políticas serem aplicadas aos meus usuários. Lembrando que a gama de políticas que a gente pode editar é gigantesca. Então, vale a pena quem tiver interesse explorar um pouquinho mais o comando, lembrando sempre de anotar o que está editando para depois poder reverter. E você vai ver que você consegue limitar muita coisa, desde botões ou acessos ao menu iniciar, quanto mudar o papel de parede que nem a gente viu, bloquear painel de controle, acesso a USB, todo tipo de limitação dentro do navegador de internet. Então o cara não pode desativar um plugin, exemplo de um plugin de banco, acesso a conexões de rede, enfim, a gama é imensa, é vasta, vale a pena a gente dar uma conferida nesse tipo de documentação aí, de comando para a gente estudar um pouquinho mais, tá? Espero que vocês tenham gostado, dá um like no vídeo aí, se inscrevam no canal, mandem as dúvidas pelo canal, na medida do possível eu vou respondendo a todos, e é isso aí, muito obrigado por mais uma videoaula e um abraço a todos, até mais.